Comitê de Políticas Monetárias, o famoso Copom, decide aumentar a taxa de juros, ou também chamada de taxa Selic, de 12,75% ao ano para 13,25%, um aumento de 0,5%, sendo justamente a nossa 11ª elevação consecutiva na nossa taxa Selic, que aconteceu hoje, quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. E é uma loucura isso, né? Um aumento de 0,5%. Pois é, pouco tempo atrás, a nossa taxa de juros Selic estava em 2% ao ano. E para a gente dar prosseguimento nesse vídeo, é extremamente importante que você entenda o que é a taxa Selic. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. Meu nome é Lucas Canavarro, sou o criador do canal e eu sou investidor desde 2016 e educador financeiro desde 2018. Hoje com mais de 2.000 alunos e mentorados que já colhem os resultados dos investimentos. E a ideia desse vídeo aqui é justamente a gente aprofundar um pouco mais do que o normal, para que eu consiga trazer aqui informações relevantes para você. Sem enrolação, nesse vídeo aqui você vai aprender o que é a taxa Selic, como que essa taxa impacta nos seus investimentos, no seu dinheiro e na sua vida pessoal, no seu dia a dia. E se você for novo aqui no canal, eu já peço que você se inscreva no canal e também já deixa aquele likezão pro YouTube compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. E bora pra nossa vinheta! Bom, primeiro vamos entender o que é essa tal de taxa Selic, de forma bem breve, porque eu não quero te enrolar aqui. Bom, na prática, a Selic ela representa o preço do dinheiro, ou seja, quanto que as pessoas ou até mesmo empresas pagam para pegar dinheiro emprestado. É como se fosse o custo do dinheiro. Quanto que você paga para pegar R$ 1.000 emprestados? R$ 100, R$ 200, R$ 300? E é justamente nisso que a taxa de juros impacta, no preço do dinheiro. Tá, Lucão, e para que isso aí serve? Bom, provavelmente nos últimos tempos você deve ter percebido que tá ficando tudo muito caro, diversos aumentos de preço. Alguns produtos agora, em 2022, estão facilmente custando o dobro do que custavam no ano passado, 2021. E isso é justamente o que a gente chama de inflação, aumento dos preços. E existe um patamar saudável para essa inflação estar, que não é o que está acontecendo hoje, né? Não é a nossa realidade. O nosso índice de inflação, ou também chamado de IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele está acima de 2 dígitos, na casa dos 11,73% de inflação nos últimos 12 meses. Que é uma piada, né? Porque a gente sabe que na realidade a nossa inflação tá muito mais alta do que isso. Tem produto aí que tá custando o dobro. Ou seja, uma inflação de 100% em alguns produtos. Beleza, Lucão, mas como que essa Selic pode ajudar a controlar a inflação? Bom, a Selic, na teoria, ela pode ajudar, mas na prática são outros 500. Vamos lá, vamos entender. Com o crédito mais caro ou os juros mais altos, as pessoas tendem a consumir menos. Justamente porque parcelar, pegar empréstimo consignado fica mais caro, porque as taxas de juros estão maiores. Parcelamento tem mais juros, empréstimos consignados ficam mais caros, financiamento fica mais caro, cartão de crédito, cheque especial, tudo fica mais caro para você pegar dinheiro emprestado. Pois é, quando você parcela, você tá pegando dinheiro emprestado. O banco vai pagar para você o que você comprou, e aí o banco vai te cobrar porque ele já pagou quem te vendeu aquilo, ele pagou à vista quem te vendeu aquilo, e você vai ficar pagando aquilo ali. Logo, essas taxas de juros acabam impactando em tudo. E justamente por conta desse aumento de juros, isso tende a gerar uma redução no consumo e, consequentemente, tentar reduzir a inflação, porque se as pessoas consomem menos, quem está vendendo vai tentar segurar o preço para ver se continua conseguindo vender. E é justamente para isso que serve a Selic, para tentar controlar a inflação, justamente reduzindo o consumo pelos juros ficarem mais caros. Tá, mas Lucão, por que a gente está nesses patamares de juros tão elevados em 2022? Só para você ter uma ideia, em junho de 2021, a nossa taxa de juros estava em 8,35% e foi aumentando desde então. Outubro de 2021, a gente estava em 10,67, aí deu uma controladinha e agora em abril de 2022, 12,13 e hoje 11,73. Isso aqui ao longo dos últimos 12 meses frente a cada data. Bom, um dos fatores principais que contribuiu com isso aqui foi justamente as medidas assistencialistas que a gente teve aí na pandemia. O governo ajudando a galera que estava precisando de dinheiro e até aí sem problema nenhum. Só que, para conseguir ajudar, o governo não tem uma conta que ele tem dinheiro e vai pagando as pessoas. Ele tem que imprimir dinheiro e a gente sabe que quando você injeta muito dinheiro na economia, vai ser a economia do mesmo país para muito mais dinheiro. Quer dizer que o dinheiro vai valer menos, porque ele está referente ao mesmo país. Se você tem muito mais notas de dinheiro para a mesma economia, o seu dinheiro passa a valer menos. E como que a gente sente isso? Aumentos de preços generalizados. Casa da moeda imprimindo dinheiro a rodo, a moeda desvaloriza,
aumento de preço dos combustíveis por conta também de conflitos globais, acaba fazendo com que a logística de transporte fique mais cara, fazendo com que as empresas tenham que embutir esses maiores custos justamente no preço dos produtos. Então são vários fatores que acabam contribuindo para essa inflação, seja impressão de dinheiro, medidas assistencialistas, combustível mais caro, preço do dólar e diversos outros fatores. Só que aumentar a taxa Selic não é tão fácil assim, tem diversas consequências que podem ser extremamente graves. O aumento dessa taxa Selic, se ele for feito de forma descontrolada, ele pode gerar o aumento de desemprego. Por que isso acontece? Porque as pessoas consumindo menos, acabam que elas estão comprando menos, fazendo com que as empresas que tenham funcionários, se elas estão faturando menos, elas podem ter que fazer corte de funcionário. E acaba que isso vira uma bola de neve, porque se as pessoas estão ficando desempregadas, cada vez as pessoas vão ter menos grana, fazendo com que a economia vá congelando pouco a pouco. E aí pode virar uma bola de neve que pode ser extremamente prejudicial para o país. Então é extremamente importante que o Copom, Comitê de Políticas Monetárias, com o Ministério da Economia, faça esse controle de forma extremamente eficiente. O que no Brasil a gente não confia muito, né? Um leve aumento de 0,5% ou de 1% já causa consequências. Então o aumento dos juros da Selic ele pode até ser uma boa alternativa a curto prazo, mas no longo prazo ele tem impactos extremamente pesados. E como a gente viu, diversos fatores impactam na inflação, como por exemplo o próprio preço do dólar, o câmbio americano. Tudo que a gente consome hoje depende do dólar, desde o preço do pãozinho que você compra no café da manhã até o preço do combustível. É difícil hoje você pensar em alguma coisa que não dependa do dólar na sua vida. E outro ponto que a Selic pode impactar é justamente a redução do preço do dólar, um controle cambial. Porque justamente os juros mais altos podem acabar fazendo com que investidores estrangeiros queiram investir aqui no Brasil, nos nossos títulos públicos. Por quê? A taxa Selic ela é paga justamente para quem investe em títulos públicos. Você empresta para o governo e o governo vai te pagar essa rentabilidade. E se a nossa taxa de juros está pagando mais, vai ter mais estrangeiro querendo comprar a nossa moeda para investir aqui, fazendo com que o real se valorize e por conta dessa maior demanda por reais, a gente acaba sentindo o dólar cair. Mas na verdade foi o real que se valorizou. Ou seja, essa alta da Selic pode acabar fazendo com que tenha injeção de dólar aqui no Brasil, fazendo com que o preço dele caia. E por mais que isso seja o padrão de acontecer, nunca dá para ter certeza que isso realmente vai acontecer. Muitas vezes a gente acha que dá para prever esses movimentos, mas na realidade não tem como. Por que que não dá? Justamente porque no cenário atual, a taxa de juros dos Estados Unidos também está aumentando. Quem faz isso lá nos Estados Unidos é o Fed, o Federal Reserve, é tipo o banco central deles, fazendo justamente o investidor estrangeiro pensar: é melhor eu receber juros em dólar ou em reais? Você percebe a complexidade disso? Não tem como prever, são muitos fatores. É assistência em crise, é inflação, é aumento da impressão de moeda, é o câmbio, não dá para prever. E outro ponto, o estrangeiro que põe dinheiro aqui no Brasil, ele até pode estar ganhando a nossa taxa de juros, 13, 13,25, 13,5% ao ano. Mas no futuro, quem garante que a moeda que ele vai sacar lá na frente, quando vencer o título público, quem garante que esse dinheiro vai ter se valorizado frente à moeda dele em dólar? Ele pode ter ganhado 13% em reais, mas quando ele converte para dólar, o dinheiro tá valendo menos. E pois é, os Estados Unidos também passou por crise. Ele também deu medidas assistencialistas a quem precisou. A inflação por lá também tá puxada. Hoje, eles estão com patamares de inflação a 8,6% nos últimos 12 meses. Uma inflação que eles não viam há décadas. Hoje, a taxa de juros deles está 1,75% ao ano, enquanto no ano passado era entre 0 e 0,25% ao ano, o que faz com que investidores estrangeiros também queiram colocar dinheiro lá nos Estados Unidos. E isso faz os investidores pensarem: eu vou mandar dinheiro para os Estados Unidos, que é muito mais seguro, só que paga menos, ou eu vou arriscar um pouco mais no Brasil, que está pagando mais? E querendo ou não, a gente aqui no Brasil, a gente é um país emergente. Tem muito risco aqui no Brasil. E a gente acaba não percebendo isso porque a gente mora aqui, a gente nasceu aqui. Mas para quem tá olhando de fora, o Brasil é um país extremamente arriscado. E vai que o Brasil quebra de verdade mesmo, assim. A gente fica brincando que o Brasil tá quebrando e tal, mas vai que quebra mesmo. O governo não vai conseguir pagar a dívida da galera que colocou dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo, nos títulos públicos, que a gente também conhece aí como o programa do Tesouro Direto. Sim, a gente já vai falar sobre ele, fica tranquilo aí. Então nem sempre um aumento da taxa de juros pode controlar a inflação ou até mesmo controlar o câmbio do dólar. Uma taxa de juros muito alta acaba tirando o capital do investimento privado, das empresas, principalmente da Bolsa de Valores, que são empresas que colocam muitos empregos no mercado para a galera da população brasileira trabalhar e ganhar dinheiro. Então, se dá ruim para essas empresas, automaticamente muita gente fica desempregado. Já tinha parado para pensar nisso? Na verdade, são os grandes bilionários, donos de empresas, que fornecem empregos para a galera ter o que comer. Olha que negócio louco. E a gente tirar dinheiro daí pode ser extremamente prejudicial para a economia também. E aí os investidores podem acabar mandando todo esse dinheiro para títulos públicos, porque tá pagando mais
mais, com menos risco do que a bolsa, por exemplo. Só que o governo ele é ineficiente em administrar dinheiro, a gente sabe disso, e acaba tirando todo o potencial da economia. E nesse cenário, justamente de alta de juros, muitas pessoas acabam tirando dinheiro da bolsa de valores para justamente investir em títulos públicos do governo, que estão pagando lá 13,25, 13,5% ao ano. Afinal, por que eu vou correr o risco da bolsa de valores se a própria renda fixa mais segura do Brasil, que é o Tesouro Nacional, o Tesouro Direto, tá pagando aí mais de 13% ao ano? E você já vai entender se isso aí faz sentido ou não. Tá bom, Lucão, mas como que o governo consegue mexer nessa taxa? Bom, na prática, se o governo quer subir a taxa de juros, Selic, ele vai lá no mercado financeiro e vende títulos públicos, ele tem uma reserva de títulos públicos, ele vende a rodo, fazendo com que, se tem muita oferta de títulos sendo vendidas, o preço dele acaba caindo. Ou seja, quem investir vai pagar mais barato para ter o mesmo dinheiro lá no final, fazendo com que os juros tenham sido maiores. Se o rendimento é maior, os juros ficaram maiores. Agora, se ele quer fazer o contrário, se ele quer baixar a taxa de juros, ele vai lá no mercado, compra títulos públicos, fazendo com que o preço dele suba, e para quem for investir, vai pagar mais caro para ter o mesmo dinheiro lá no final. Se você está pagando mais caro, seu rendimento vai ser menor para chegar lá nesse final. Isso aqui é só uma curiosidade que eu acho legal você saber. Bom, então a gente já percebeu o quão prejudicial pode ser para o país mexer nessa taxa ou elevar muito essa taxa. Só que nesse cenário, a gente acaba se deparando com oportunidades. Normalmente, quando isso acontece, a bolsa de valores fica extremamente barata. E se você mantém o seu aporte recorrente, o seu investimento mensal na bolsa, independente desse cenário, você pode colher excelentes resultados. A gente já vai falar sobre isso. Só que é o seguinte, por mais que a curto prazo a gente possa achar que o mercado vai ser impactado por essa alta de juros, muitas vezes essa taxa de juros ela já era esperada pelo mercado. E a bolsa de valores funciona com oferta e demanda. Se tem muitas pessoas comprando, o preço sobe, muitas pessoas vendendo ações, o preço cai. E essa taxa de juros atual, ela já era esperada pelo mercado. Então não era nenhuma surpresa que a taxa de juros ia passar dos 13%. Ou seja, a gente pode nem sentir isso aqui agora, essa taxa de juros, porque a gente já sentiu na bolsa às vezes. Existe um negócio que a gente chama de DI futuro, são as taxas de juro futuras. Na verdade, esse DI futuro que a gente já vai ver, ele representa meio que a expectativa de quanto que vai estar a taxa de juros numa data específica. E agora eu vou pegar no Google aqui pra gente ver DI futuro gráfico, só pra gente dar uma olhadinha, vamos ver como é que tava essas expectativas de juros. Olha só, pegando aqui o DI futuro, vamos pegar uma expectativa para 2023, por exemplo, no ano que vem, vamos ver qual que era a expectativa dos juros. Olha só, já era esperado uma taxa de juros na casa aí dos 13, 13,5, 13,6, inclusive esses juros pode subir mais. Isso aqui é quanto que os investidores estão esperando para essa taxa. E olha só, as expectativas lá em abril de 2022 era 12,6, e isso veio se concretizando. Não quer dizer que vai se concretizar sempre, mas na média essa expectativa está alinhada com a realidade. Mas as taxas de juros já eram esperadas desde aqui de trás, desde maio a gente já estava esperando taxa de juros de 13,6%. Então isso praticamente não vai impactar o mercado hoje, porque já era esperado, isso aqui já foi embutido aí na expectativa do mercado, no preço das ações. Tá, Lucão, mas como que isso aí impacta nos meus investimentos? O que eu devo fazer agora? Bom, na prática existem duas grandes classes de investimentos, a primeira delas é a renda fixa e a segunda delas é a renda variável, bolsa de valores. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma. Da parte de renda fixa, a gente tem duas classes dentro da renda fixa, que são justamente os pré-fixados e os pós-fixados. E pegando aqui justamente sobre os pós-fixados, vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, os pós-fixados vão ser basicamente investimentos que dependem ou da Selic ou normalmente também do CDI. E na prática, com essa alta da taxa Selic, o que é óbvio de acontecer é que investimentos atrelados à Selic vão começar a pagar mais e também atrelados ao CDI vão pagar mais. Normalmente, se a Selic está 13,25% ao ano, o CDI normalmente paga 0,1% a menos que isso aqui. Então, algo próximo aí na casa dos 13,15%. Agora, se a Selic tiver 13,5%, o CDI vai estar algo na casa aí dos 13,4%. E é basicamente assim que funciona. Então, automaticamente, investimentos de CDI ou de Selic passam a pagar mais. Agora, se a gente pega os cenários de pré-fixados, aí o negócio já muda, né? Porque aqui no pré-fixado, esse investimento vai te remunerar com uma taxa fixa que você já concordou na hora que você vai contratar. Quando você entra lá na plataforma da sua corretora ou até mesmo no site do Tesouro Direto, vamos pegar aqui, ó, Tesouro Direto Preços, só pra gente ter uma base. Olha lá, tem uma cacetada aqui de títulos públicos. Até peguei outro site aqui que o site do governo, ele normalmente dá bug, né? Mas vamos lá. Olha só, se você pega um pré-fixado
pré-fixado que vai vencer lá em 2025, ele tá te pagando algo muito próximo aí de 13% ao ano hoje. Então olha só, o preço desse título aqui, ele tá custando hoje R$ 733 reais. E se você pega um pré-fixado aqui, essa é a taxa que ele vai te pagar todo ano até o final, que tá aqui para 2 anos, 6 meses e 17 dias para vencer. Então a gente consegue até mesmo calcular quanto que esse investimento vai pagar pra gente. Olha só, se ele tá pagando 13% ao ano, hoje ele tá custando 733, lá no final ele vai valer justamente esses 13% elevado aqui a 2,6, são 2 anos e meio até o vencimento, ele vai pagar no total 37% de rentabilidade. Se hoje está custando R$ 733 reais esse título, na prática, lá na frente, ele vai valer R$ 1.007 reais. É isso aqui que ele vai pagar lá na frente. E por que eu tô te mostrando isso aqui? Porque na prática, hoje, com a Selic acima de 13%, não vai ficar atrativo pegar um negócio desse aqui. O que acontece? As pessoas preferem entrar no Tesouro Selic, que está pagando mais. Logo, fazendo com que esse investimento desvalorize. Por quê? Ninguém vai comprar isso aqui, não vai ter demanda por isso aqui. E quem quiser sacar essa grana que está investida lá, vai ter que baixar o preço para vender, até ficar uma taxa atrativa. Vamos supor que isso aqui fosse para 15% ao ano, por exemplo, para justamente ficar mais atrativo do que a Selic. Esse preço de hoje vai cair. Quanto que isso aqui vai cair? Bom, não sei. A gente pode fazer o cálculo reverso. Podemos pegar aqui, ó, 1,15 elevado aqui justamente a 2,5, porque são 2 anos e meio até vencer, vai dar aí 41% de rentabilidade. Inclusive, eu tinha até calculado errado aqui, eu coloquei 2,6 aqui nesse primeiro cálculo, mas na verdade é 2,5, então 35% de rentabilidade, que multiplicado por esse 733, na prática vai dar 995 arredondando aqui. E se lá no final, esse investimento pré-fixado vai ter que pagar 995, para isso aqui ser atrativo para alguém querer comprar, isso aqui vai ter que desvalorizar hoje, então dá para você perder dinheiro com pré-fixado nesse cenário. Quanto que teria que desvalorizar para isso aqui valer a pena a 15%, ou até mesmo 16, tá? Aqui eu tô só especulando. Vamos colocar 16, só para ter uma base, 1,16, que é justamente transformando em decimal. Se eu elevar isso aqui a 2,5, vai dar aí 44,9, e eu posso dividir isso aqui pelos 995 e elevar a menos 1, que eu vou chegar justamente no valor que isso aqui tem que valer. R$ 686 reais, mais ou menos aí. Ou seja, para esse título ficar atrativo a 16%, quem tem ele hoje para se livrar dele, para migrar para um Selic, ou se quiser sacar a grana, esse título vai passar a ser negociado a 686, lembrando que isso aqui é só uma especulação. Ou seja, uma alta aqui de poucos por cento nos juros, elas podem fazer esse investimento aqui se desvalorizar em quanto? Olha lá, a gente tinha 733, a gente foi para 686, se valia 733, esse investimento aí se desvalorizou em 6,4% somente por uma alta aí de alguns por cento nos juros. Então, o cenário de pré-fixado é extremamente impactado, justamente por isso que eu evito usar pré-fixados, porque depende muito de taxa Selic, de inflação, de vários fatores. E esse preço aqui, ele varia dia após dia, de acordo com quantas pessoas estão topando pagar, topando vender esses títulos aqui. Tá vendo que aqui nessa tabela tem o preço de compra, preço de venda, isso aqui varia todos os dias. Então são títulos extremamente arriscados a curto prazo, alguns deles oscilam até mais do que a bolsa. Quanto maior for o prazo, por exemplo, 2055, 2033, tem extrema imprevisibilidade até chegar lá, né? Então não tem como prever o que vai acontecer. Por isso são títulos, se você for olhar o gráfico, eles oscilam muito mais. Dá até para pegar o gráfico aqui dos pré-fixados. Vamos pegar o de 2029, por exemplo. Olha as oscilações de preço aqui, ó, preço de venda. Olha só, num momento ele tá valendo 464, no outro momento ele tá valendo 449, e quem tem esse título sente essas flutuações. Então é isso que a gente pode esperar nesses cenários, desvalorizações aqui justamente dos preços, que é o que vem acontecendo, ó. Desde abril tava custando 488 um título, hoje tá custando 449, se a gente fizer 449 por 448 menos 1 vezes 100, é uma desvalorização de 8% de um título de renda fixa em alguns meses. Você só garante essa rentabilidade se você mantiver até 2029. Então eu prefiro não investir muito aí em títulos pré-fixados. Agora, a gente pode estar num cenário que pegar uma taxa a 13% enquanto a Selic cai futuramente, talvez, para 10, para 9, você garante uma taxa extremamente boa enquanto a Selic está baixa. Mas aí eu já acho que começa a virar especulação, e eu não acho interessante a gente investir com base nisso. Eu prefiro muito mais investir de forma sólida, a gente já vai entender melhor. Bom, então, concluindo aqui, a gente vê os pós-fixados pagando mais, enquanto os pré-fixados vão se desvalorizar a curto prazo. E se a Selic se mantiver lá em cima, a gente vai ver muito mais vantagem aqui, muitas pessoas vendendo isso aqui, porque não querem mais estar aqui, e migrando para a Selic, fazendo desvalorizar mais ainda os títulos pré-fixados. Bom, agora indo para a parte de renda variável, falando de bolsa de valores, o que a gente pode esperar na bolsa? Bom, taxa de juros maiores, a gente viu que
quê? Acaba fazendo com que as dívidas fiquem maiores, os juros ficam mais altos. E isso acaba fazendo com que a dívida das empresas aumente. E se a dívida da empresa aumenta, acaba fazendo com que as empresas percam valor na bolsa de valores. Mas lembra que eu falei do DI futuro, que é a média da taxa de juros já esperada? Então não quer dizer que agora, porque a taxa de juros subiu, que a bolsa de valores vai se desvalorizar agora. Isso não quer dizer nada. Muitas vezes porque isso já foi precificado na bolsa, as pessoas já estavam esperando isso e os preços já caíram esperando isso. E outro ponto, justamente com as pessoas se sentindo atraídas pelos títulos públicos, pagando ali 13, 13,25, 13,5% ao ano, faz com que as pessoas acabem saindo da bolsa, vendendo as suas ações, justamente causando uma migração da bolsa para títulos públicos ou renda fixa, justamente porque eles são mais seguros e estão pagando mais. Só que, mesmo a taxa de juros subindo, não quer dizer que as empresas da bolsa ficaram piores, principalmente se você segue uma boa metodologia de investimentos, de análise de ações, que não é nada de outro mundo. Só que a taxa de juros pode subir e a bolsa de valores simplesmente não reagir, nem para baixo nem para cima. Pois é, eu falei do DI futuro. Se a taxa de juros subir acima do DI futuro, pode fazer com que as empresas se desvalorizem na bolsa. Agora, se a taxa de juros subir abaixo do que era esperado pelo DI futuro, isso pode fazer, inclusive, com uma alta da Selic, a bolsa subir. Então não tem como prever, são muitas variáveis. Mas Lucão, você tá falando que não dá para prever, como que eu invisto então? Você já vai entender melhor, calma, gafanhoto. E muitas pessoas aqui gostam de aproveitar o timing, né? Pegar esses momentos para flipar ou fazer trade com títulos públicos ou com bolsa. Eu já não sou muito fã disso porque vira especulação, vira trade que não é nada a ver com a metodologia que eu sigo. Tá, mas Lucão, o que você vai fazer com os seus investimentos? Eu vou fazer absolutamente nada. Meu Deus, Lucão, você tá ficando doido? Calma, gafanhoto, eu vou te explicar agora. Por mais que, a curto prazo, a alta de juros pode causar uma queda da bolsa, isso aí não dura eternamente, não. Não dá pra prever esses ciclos de juros pra gente ficar brincando com isso. Nem economistas conseguem prever isso aí. Por mais que pareça que sim, na verdade os economistas eles são feitos aí pra tentar entender ali a demanda de produtos, serviços, pra onde manda recursos. É pra isso que serve, não é pra tentar prever bolsa, até porque dificilmente você vai ver um economista que ficou rico com bolsa. Você só tem esse tipo de medo na bolsa de valores se a sua carteira não é bem montada, ou se você não tem conhecimento de como que a bolsa funciona. Porque, por exemplo, a minha carteira e a dos meus alunos, tanto do método Investindo com Lucas, quanto também do meu novo treinamento, o Eu Investidor, que inclusive é um treinamento que eu pego na sua mão e te dou todo o direcionamento para você conseguir investir de forma 100% segura e já colher os seus primeiros ganhos na bolsa de valores. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo tem o link para o Eu Investidor. Pois é, as nossas carteiras já foram montadas prevendo todos esses cenários que estão acontecendo agora. Guerra, pandemia, crise, alta de juros, alta da inflação. Não quando eles vão acontecer, porque isso não dá para prever, mas sim que eles vão acontecer e você tem que estar preparado para isso. A todo momento você tem que estar preparado, preparada para tudo. Para crise, para guerra, para catástrofe, para supervalorização da bolsa, para queda da bolsa, inflação, Selic, taxa de juros americana, criptomoedas. Inclusive, lá no meu treinamento do Eu Investidor tem uma aula só explicando sobre possíveis cenários futuros e como se proteger de cada um deles antes deles acontecerem. E aí você fica extremamente preparado. Por quê? Se você montar algo extremamente bem preparado, antes de acontecer esses BOs da economia, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja global, não interessa, porque você não vai precisar ficar surfando esses momentos, correndo um risco que a gente chama de timing, que é justamente você ficar tentando prever esses momentos. Momento melhor para entrar, momento melhor para sair. Isso aí não existe, cara. Por quê? Você já vai ter muito bem definida a sua parcela de renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos no Brasil, Estados Unidos, criptomoedas, exterior, que inclusive eu ensino tudo dentro do Eu Investidor. Tá tendencioso esse vídeo aqui, né? Assim, o seu dinheiro que tá na bolsa, ele não vai ser dinheiro que vai te fazer falta hoje. Então, tanto faz se subir, se cair, não interessa. E eu sei que isso pode parecer não fazer sentido. Como assim, Lucão, você tá falando que eu posso perder dinheiro e não interessa? Mas, para colher os melhores ganhos ao longo do tempo, você tem que estar disposto a perder no curto prazo. É normal isso acontecer. O problema é você fazer isso sem estar preparado, sem ter montado uma estrutura para isso, porque é o comportamento da bolsa subir e cair. Só que a bolsa, ela sobe caindo, né? Ela vai a longo prazo crescendo, eu vou mostrar alguns gráficos daqui a pouquinho. Ela vai subindo, caindo, só que a cada alta ela vai ficando mais alta. Então você tem que estar disposto a perder a curto prazo. E não tem problema, porque se você fez certinho, se você já previu tudo isso, já se preveniu, já se preparou, tá tudo certo. E custa extremamente caro você ficar de fora da bolsa. E eu vou te mostrar um gráfico sobre isso agora. Olha só, esse gráfico aqui mostra justamente o perigo de você ficar tentando acertar o timing da bolsa, ficar querendo investir no melhor momento, comprar no melhor momento, vender no melhor momento. Aqui é justamente o crescimento de $1 investido em 1970 e deixado lá parado.
até 2019. São 49 anos aqui. $1 investido, se você não tivesse feito absolutamente nada, esse seu $1 valeria $141. Pois é, agora, se você foi aquele espertinho que ficou tentando prever o melhor momento de entrar, de sair, eu quero comprar agora, porque agora é ciclo não sei do que, de alta de juros, agora o mercado americano, não sei o que. Cara, se você ficou tentando fazer isso e você perdeu os 10 melhores meses da bolsa, ao invés de $141, você teria $44, que inclusive são momentos que você não tem como prever. Quais são os 10 melhores meses de todos esses anos aqui, ó? São 49 anos vezes 12 meses, são 588 meses, e se você perder de todos esses meses apenas 10, aconteceria justamente isso aqui. Os seus $141 não valeriam isso, valeriam $44. Se você perdesse os 20 melhores meses, que também não dá para prever, seu $1 valeria 19, e se você perdesse os 30 melhores meses, $9 é o que você teria. Ou seja, custa extremamente caro você ficar de fora do mercado. Você foi de $141 para 44, 19, 9. Pois é, então, se você tivesse simplesmente mantido a estratégia, comprando quando tá caro, comprando quando tá barato, comprando quando tá na média, ações de qualidade, são esses resultados que você teria. Você não precisa ficar acertando o timing do mercado, meu querido. Bom, então, esse é o veredito de alguém que já passou por crise, por pandemia, por inflação alta, por inflação baixa e que continua seguindo a estratégia de investimentos mês a mês. A parte de renda fixa tá lá, a parte de bolsa tá lá, não interessa se subiu, se caiu. O que importa é você estar o tempo todo investido. Custa extremamente caro você ficar de fora esperando o melhor momento para entrar, para sair. Você vai acabar só comprando quando tiver caro e só vendendo quando tiver barato. Aí você não vai pegar as altas, você vai ficar de fora desses meses que te dariam um extremo resultado. Bom, então eu continuo seguindo a minha estratégia mês a mês e agora eu vou mostrar os resultados da minha carteira para você. E olha só, pegando aqui os resultados da minha carteira, desde 2018, mês de novembro, a minha carteira é o que está em azul aqui, o que está mais em cima, obviamente, enquanto o Ibovespa, que é a média da Bolsa do Brasil, é o laranja aqui embaixo, a inflação está em verde, a renda fixa e a poupança estão aqui em roxo e magenta. Olha os resultados que a minha carteira me deu, puramente por eu não ficar vendendo e mantendo as minhas ações investidas o tempo todo. Teve momentos aqui, ó, por exemplo, em abril de 2021, que a minha carteira estava me entregando 176%, enquanto o Ibovespa estava em 40%. Vamos tirar esse monte de coisa aqui? Enquanto o Ibovespa estava em 40%, o resultado de 4 vezes a média da Bolsa do Brasil. E aí, beleza, começou a entrar num ciclo de queda aqui, olha só, eu cheguei a bater 179% aqui em outubro de 2021, e agora veio toda essa queda. E interessa, porque o dinheiro que eu reservei para a bolsa, ele já é reservado para isso, não me faz falta hoje. E eu sei que o mercado funciona com ciclos. Se você investiu de forma eficiente, em empresas de qualidade, de forma diversificada, não interessa. Olha só, minha carteira mesmo tendo caído bastante, eu ainda tô em 75% contra 19% do Ibovespa. Se a gente for calcular aqui, 75 por 19 é um resultado 4 vezes maior do que a Bolsa do Brasil está entregando pra gente. E se a gente for comparar com o CDI, que é a renda fixa, a gente está falando de 75 dividido por 20, um resultado também praticamente 4 vezes maior do que a renda fixa vem entregando. Maravilhoso, né? Não, eu tô ocupado, filho, peraí. E só essa estratégia aqui já colocou mais de 150 mil reais no meu bolso. Você quer aprender a ter esse tipo de resultado de forma segura e rentável? Aprendendo do absoluto zero. Mesmo que você ache que precisa de muito dinheiro para começar, ou que você não saiba absolutamente nada sobre investimentos, ou até mesmo que você não saiba nem matemática. Eu não preciso falar, né? Link do Eu Investidor tá aqui embaixo, tá na descrição do vídeo. Inclusive tá em valor promocional. O negócio tá menos de uma pizza por mês. E você vai aprender de forma descomplicada como investir o seu dinheiro. E com garantia de 7 dias, hein? E um negócio que eu me orgulho muito, não tem nenhum módulo bloqueado. Se você não curtir, é só reembolsar. Logo após a confirmação do pagamento, o negócio já é integralmente liberado para você. Você vai receber o e-mail com seu acesso na plataforma e pronto. Mas já te aviso que o risco de você não se arrepender é extremamente alto. Você não vai reembolsar esse negócio. Então, ó, já clica aí no link embaixo, já garante aí a sua matrícula no Eu Investidor, que o negócio é top, velho. São mais de 18 horas de aula, extremamente mastigadinha para você. E você vai ganhar dinheiro com esse negócio de investimento aqui. Sabendo o que você tá fazendo, sem ninguém precisar ficar te dando recomendação cagada. Você vai tomar suas decisões e vai ter resultado. Bom, então, basicamente, Selic é isso. Não vou mudar absolutamente nada na minha estratégia. Até porque, se não existirem empresas na bolsa, não existe renda fixa de banco, porque quem cria a renda fixa do seu banco é justamente um banco, que é uma empresa.
empresa. Se não existirem empresas, não tem funcionários para pagar dinheiro pro governo se sustentar. Então, no final, quem coloca tudo isso para rodar são empresas. Não existe nada se não existirem empresas. Você está assistindo esse vídeo aqui através do YouTube, que é uma plataforma do Google. Se não existir o Google, não tem funcionário, não tem YouTube, não tem nada. Quem que vai gerar dinheiro para a economia? São empresas. É uma empresa que paga o seu salário, inclusive. A não ser que você seja autônomo, tipo eu, assim, que aí eu faço meu próprio salário. Mas enfim, se você gostou do vídeo aqui do canal, não esquece aí de deixar aquele like. Se você for novo por aqui também, não esquece de se inscrever. Espero que você tenha curtido o vídeo. E deixa um comentáriozinho aqui também, fala o que você achou, se faz sentido a estratégia. E se você entrar no Eu Investidor, coloca aqui nos comentários também, entrei. Então já se inscreve aí no canal e eu vou deixar mais 2 vídeos aqui pra você continuar curtindo o conteúdo. Fechou? Então por esse vídeo é isso, Lucas aqui, aquele abraço, eu falei até e bora ficar milionário.